está impossível vir para Portugal com as novas mudanças que foram declaradas pelo novo governo aí um período de um pouco mais de um mês neste ano de 2024? Como, por exemplo, o fim da manifestação de interesse que foi declarada em menos de 24 horas e colocada em vigor no dia 4 à meia-noite. Desvalorização do real, chegando aí a cotação da moeda nesta semana, €1 equivalente a R$6, ou seja, 1 para 6. O que isso impacta bastante, tanto nos comprovativos financeiros, porque, por exemplo, em janeiro, com a cotação €1 a 5,23, 5,30, o que precisava de comprovativo financeiro eram 3 salários mínimos portugueses, que equivale a €820 do salário mínimo português, e você precisava aí comprovar R$12.000, R$12.200, R$12.300, a depender da cotação que estava no dia. Sendo que hoje, com essa inflação, esse aumento, essa cotação estrondante, hoje esse mesmo comprovativo com salário mínimo português continuando sendo igual aos €820, exigido aí R$13.200, R$13.300, R$13.500, ou seja, um aumento de R$1.000. Também nos deparamos com aumentos da taxa de visto. Taxa de visto, por exemplo, de procura de trabalho, que alguns meses atrás era de R$400 e poucos e hoje ela já está acima dos R$600. Empresas sendo bloqueadas de contratar imigrantes que não estejam em situação regular aqui em Portugal. Como, por exemplo, se o imigrante não tiver visto, não tiver autorização de residência ou não tiver manifestação de interesse, se a empresa contratar esse imigrante, ela vai receber uma multa de pelo menos aí uns €5.000. Os bancos exigindo todas as documentações para realizar uma abertura de conta simples. Ou seja, você tendo apenas o NIF, você não consegue mais realizar uma abertura de conta no banco para receber o seu salário. E por falar em salário, também teve a mudança para você fazer o seu NIS, que é o número de inscrição de segurança social, que antes você só precisava entrar no site da Segurança Social, fazer o preenchimento do formulário com seus dados e enviar. Só que agora não mais. Exigem outros documentos e está um pouco mais complexo. E são esses todos os tópicos que eu vou falar hoje e explicar para você e apresentar também soluções, porque não existe um problema que não tenha solução. Então, já que você sabe que hoje vai conteúdo bom, conteúdo bombástico, clica no like, que essa mãozinha que tem aqui embaixo não custa nada, dura 2 segundos, e se inscreve no canal clicando na minha carinha que tem aqui do lado, que também é super rapidinho, um botão escrito inscreva-se ou inscrever-se em vermelho, você vai clicar nele e pronto, você já vai ter inscrito no canal. E inscrito tem prioridade, como por exemplo no dia desse vídeo, as pessoas estão mandando dúvidas para eu responder referente à temática desse vídeo. E eu tô lá respondendo ao vivo, fico disponível por 1 hora, respondendo o pessoal para tirar dúvidas. Só que esse chat só libera para inscritos do canal, então já se inscreve e deixa seu like. Ufa, é coisa, viu? Mas vamos lá! Com tudo isso, com todas essas mudanças, muitos brasileiros estão desistindo de vir, de imigrar para Portugal, porque está falando que essas mudanças tornaram essa imigração impossível. Mas será mesmo? Eu vou te explicar um pouco para você entender o porquê que tudo isso está acontecendo e quais as soluções, quais são os caminhos viáveis hoje para você seguir. A primeira coisa que você precisa entender é que todas essas medidas tomadas pelo novo governo de Portugal, que entrou em posse em abril de 2024, estão sendo feitas para pausar a imigração sem controle aqui no país. Devido a essa imigração sem controle, principalmente de nacionalidades que não têm uma igualdade de legislação com Portugal, porque, por exemplo, nós países do CPLP, que são Comunidades de Países de Língua Portuguesa, temos uma legislação, uma visão de certo e errado muito parecido com Portugal. Por exemplo, consideramos assédio crime, consideramos igualdade de gênero, são questões que temos similaridade, enquanto outros países, devido à disseminação da informação, por exemplo, da manifestação de interesse, muitos imigrantes de outros países que possuem uma cultura completamente diferente à cultura que é aplicada aqui em Portugal, adentraram no país. E com isso acabou ocasionando outros problemas que também vieram juntos aí com essa imigração sem controle, que um deles, inclusive, é o tráfico humano. Muitos imigrantes, inclusive, mesmo de outras nacionalidades, que aí podem estar fazendo crimes e etc. no país, mas também esses mesmos imigrantes dessas nacionalidades estão aqui para lutar, para trabalhar, para procurar um recomeço. Só que a problemática vem quando tem um tráfico humano. Por exemplo, não é cultural da gente do Brasil ou dos países como Angola, Moçambique
entrar por essa vertente, mas em certos países sim, onde as pessoas vão nesse país, cobram um valor, sei lá, eu te cobro $10.000 para te levar para Portugal, eu te ofereço trabalho, eu te ofereço casa, eu te ofereço tudo. A pessoa paga o valor, chega aqui no país, né, como turista, entrava como turista, o passaporte dessa pessoa era apreendido e ela era obrigada a trabalhar em condições extremamente precárias e análogas à escravidão aqui em Portugal. E para receber muito menos que um salário. E não poderia recorrer a nada, porque era um imigrante legal, era um imigrante que entrou de forma errada no país e mesmo assim pagou por tudo isso. Sem falar que a pessoa falava, lá eu te prometo casa. Quando chegava aqui em Portugal, dividia um alojamento local de 1/4 para 20 homens. Então, tipo assim, uma casa para 20, 30 pessoas. Que com certeza, se você tá acompanhando as notícias aí, você sabe muito bem do que eu tô falando. Então, para limitar, para frear essas situações extremas que estão acontecendo, o governo teve que adotar essas medidas. Inclusive, já quero deixar logo bem claro no início desse vídeo, se você é brasileiro, tá pensando em migrar para Portugal, para trabalhar, ter uma vida justa, um novo recomeço e tá achando que não vai conseguir porque as portas estão fechadas, quero logo começar esse vídeo te dando uma boa notícia. Não é que as portas estão fechadas, não é que os processos estão mais difíceis, inclusive quando eu explicar você vai ter uma visão mais aberta sobre isso. É que os processos estão sendo modificados para bloquear certos pontos de criminalidade, como eu falei aqui para você no início, a questão do tráfico humano, que é uma situação muito complicada. Então, devido a essas questões, que esses processos estão sendo extintos, como, por exemplo, o fim da manifestação de interesse, como, por exemplo, você só ter o NIS, você só ter disponibilidade de ter o NIS, o documento da inscrição de segurança social em mãos, se você tiver um trabalho. Ou seja, você só pode se inscrever na segurança social se você estiver trabalhando, enquanto antes você tinha um documento sem necessariamente precisar trabalhar. Ou seja, a pessoa pegava o NIS e o próximo passo que ela fazia era pedir auxílio ao governo, porque se você não sabe, o órgão da segurança social também é um órgão de auxílios. Então, assim que você tem esse documento em mãos, você consegue, por exemplo, solicitar auxílios. Então, imigrantes que chegavam aqui no país sem intenção nenhuma de trabalhar, já chegava aqui com a intenção de solicitar o número da segurança social e ir direto ao órgão pedir auxílio do governo. E ainda reclamava, falando que o governo só pagava 500 euros de auxílio. Então, é esse mal que Portugal está tentando cortar. Agora, se você é brasileiro e está pensando em agregar e vir no país para ajudar a economia, para trabalhar, para construir sua vida aqui, fica tranquilo que as portas vão continuar abertas para ti e eu vou mostrar que isso é verdade. O primeiro exemplo é referente ao NIS. Antes, como eu falei, você entrava nesse site da Segurança Social, preenchia o formulário e enviava. Atualmente, não mais. Você precisa entrar no site da mesma forma igualmente, mas você vai preencher o formulário e anexar os documentos. Documentos que antes não eram exigidos. E quais são esses documentos hoje que são exigidos? O primeiro é visto ou autorização de residência. Então, o primeiro ponto que você precisa ter é o seu visto aprovado ou autorização de residência. Sendo que, se você já tem autorização de residência, é porque você já tem número de inscrição de segurança social. Então, essa primeira parte não tem lógica. Mas, se você tem visto, você também consegue solicitar. E outro documento obrigatório é contrato de trabalho ou início de atividade aberta com emissão de recibo verde. Essa parte é muito importante, porque na internet estão informando que você precisa ou do visto ou do contrato. Não é ou, é e. Você precisa do visto e acrescentando o contrato de trabalho. E aí muitas pessoas estão perguntando, mas para você trabalhar precisa do NIS, só que para você fazer o NIS agora precisa do trabalho. Então vai ficar uma missão impossível. Não, não vai ficar missão impossível. O nome disso é mudança no processo de legalização. A mudança não é somente para você, imigrante, mas também para as empresas, para o contratante. Inclusive, esse foi o meu caso há 5 anos atrás. Quando eu cheguei aqui em Portugal, o processo de legalização era esse, que vocês estão agora se deparando e achando que é missão impossível. Esse foi o processo que eu fiz quando eu cheguei aqui em Portugal. Quando eu cheguei aqui em Portugal, meu primeiro trabalho foi como auxiliar de cozinha, mesmo sendo a cozinheira experiente no Brasil. Por quê? Eu precisava do meu NIS, que era o meu número de inscrição de segurança social. E para você ter o NIS, você tem que trabalhar em uma empresa que queira te fornecer o NIS. E normalmente as empresas naquela altura que forneciam o NIS eram apenas as empresas que precisavam de mão de obra com urgência, que inclusive era a questão de restauração, que é essa questão de bares, restaurantes e turismo. Eles precisam muito de mão de obra. Então eles estão disponíveis a fazer o seu NIS o mais rápido possível porque ele precisa da sua mão de obra. Então eu entrei nessa empresa recebendo o mínimo inicialmente para fazer o meu documento,
fiz o meu número de inscrição social, o meu NIS, era um procedimento que era feito há 5 anos atrás. Então não é que tá ficando missão impossível. Se fosse missão impossível, eu que estou aqui falando com você, não estaria em Portugal, eu não teria minha casa própria, não teria 2 carros, não teria minha empresa, não teria a vida que eu tenho construído aqui hoje. Então não é que é missão impossível. A missão é possível e muito. Inclusive, eu sou a prova viva que ela existe. E no passado era ainda mais difícil. Por quê? Não era um formulário online que a gente tinha que preencher e enviar os documentos. A gente tinha que pegar todos esses documentos, pedir folga pro patrão, principalmente quem trabalha aí na área de turismo sabe que é muito complicado ter folga, principalmente dia de semana, então a gente tinha que pedir uma folga pro patrão, ir pessoalmente na segurança social. A senha era distribuída por ordem de chegada, ou seja, a segurança na minha época abria 8 horas da manhã. 7h30, 7 horas, 6 da manhã, a gente tinha que estar na fila. Tinha dias que a gente chegava e não conseguia senha, tinha que voltar no dia seguinte ou no dia da próxima folga. Então, assim, não é missão impossível. A missão continua sendo muito possível, só o procedimento que mudou, você nem precisa enfrentar a fila. Inclusive, eu lembro perfeitamente que quando eu peguei o meu número da inscrição de segurança social, eu fiquei de 8 da manhã até mais ou menos 2, 3 da tarde, sentadinha lá no banco, esperando meu chá de cadeira, só pra ser atendida. Só que tem uma boa vertente por conta disso. Como o documento é solicitado diretamente com uma empresa, porque você já tem uma ligação direta com a empresa, esse documento ele sai muito mais rápido. Então você não precisa esperar tipo 1, 2 meses para ter ele em mãos. Então assim, respira fundo, o processo não tá mais difícil, era o processo que já era existente há 5 anos atrás. Inclusive, creio que essa é a visão que o governo tá querendo nesse momento, é atrair os imigrantes, os perfis dos imigrantes que existiam há 6, 7, 8 anos atrás, que é aqueles imigrantes que vinham realmente para agregar, que vinha para acrescentar no país, para trabalhar, não para chegar aqui já pedindo auxílio no dia seguinte. Então, você vai chegar aqui com seu visto, você vai solicitar o seu visto no Brasil, vai chegar aqui em Portugal, vai fazer o seu NIF, vai procurar uma casinha, fez seu NIF, achou uma casinha, uma moradia para você, ou um quarto, uma casa, você vai procurar trabalho. Procurando trabalho, o patrão só pode contratar se você tiver visto. Você vai ter, ele vai te contratar e vai emitir um contrato de trabalho através do seu NIF e seu número do documento do seu visto. A partir de então, você vai pegar todos esses documentos, entrar no site que eu vou colocar aqui do lado, você vai descer, preencher todo esse formulário e embaixo vai anexar esses documentos, que é o seu visto, o contrato de trabalho. Se você não estiver trabalhando com contrato de trabalho, mas com início de atividade, você pode anexar também o documento do início da sua atividade e a emissão do seu recibo verde. É e, não é ou, ok? Vai precisar do início da atividade e da emissão de recibo verde. A mesma questão que muitos também estão falando é referente ao fim da manifestação de interesse, que com o fim da manifestação de interesse ficou impossível para se legalizar em Portugal. Essa vertente eu já falo com vocês desde dezembro. Se você é inscrito aqui no meu canal, como eu falei para você, se inscreva, que é de extrema importância, porque aqui é um canal consciente, um canal pé no chão. Eu não apenas solto as informações do que está acontecendo em Portugal, eu te preparo para as mudanças que estão acontecendo aqui em Portugal. Porque passar informação, você pode pegar um jornal e ler. Passar informação, você pode pegar uma notícia, um print, enfim, você pode pegar um despacho de lei, você pode pegar um decreto-lei e ler. Você consegue também se orientar, mas te apresentar as soluções, porque muitas vezes a gente não tem a visão de como agir daquele momento em diante. Então, esse é o meu trabalho aqui, é te preparar 100%. E referente à manifestação de interesse, por mais que tinham muitas pessoas na internet, muitas de verdade, inclusive recebi muito hater, referente de que eu estava avisando algo que não estava acontecendo, porque se o governo quisesse acabar com a manifestação de interesse, eles, iriam avisar com antecedência, e a gente sabe que não foi isso que aconteceu, né? A manifestação de interesse foi extinta dia 4 à meia-noite, só que eles só anunciaram a pretensão de fazer isso dia 3 de manhã. Dia 3 de tarde eles entraram no parlamento, dia 3 às 5, 6, 7 da noite eles falaram, a manifestação de interesse vai acabar à meia-noite. Ou seja, deu horas para você correr e se preparar, que é basicamente como acontece aqui no país. Por isso que eu estava preparando vocês desde dezembro e falando, faça seu visto de procura de trabalho, se prepare, porque a mudança, o fim da manifestação de interesse vai vir. E se você estiver aqui em Portugal como turista, você vai ficar ilegal e não vai ter portas para você se legalizar, porque você não é o tipo de imigrante que o governo atual está querendo, porque o governo atual está querendo imigrante que queira agregar, que queira trabalhar. Inclusive também imigrante que venha preparado, porque infelizmente, gente, muitas pessoas chegam aqui com condições financeiras mínimas, chega aqui no país com dinheiro nem para alugar um quarto, sendo que, vamos supor, se você for para a região de Lisboa, um quarto na região de Lisboa, que é a região mais cara, inclusive eu não aconselho imigrante recém-chegado já começar em Lisboa devido aos altos preços dos arrendamentos, que são dos aluguéis, mas em Lisboa você acha um aluguel aí
por média de 500, 400 euros, 600 euros, um quarto em Lisboa, tá? Absurdo a realidade lá. E a pessoa pensa, Ai, eu vou deixar 500 euros no quarto. não. Você vai deixar 500 euros da renda mais os calções. Normalmente o exigido são 2 rendas e 2 calções. Então, se você pretende entrar num quarto em Lisboa de 500 euros, você vai ter que desembolsar 2 rendas, 1.000 euros, 500 mais 500, e 2 calções, mais 1.000 euros, 500 mais 500. Ou seja, 2.000 euros só num quarto. E a pessoa vem com 1.200 euros, chega aqui e não tem dinheiro nem sequer pra pagar um quarto, não tem dinheiro nem sequer pra pagar um NIF. Inclusive, eu tô vendo muito isso nessa nova imigração, pessoas que estão vindo, Ai, se não, eu não vou pagar. Eu não vou pagar ninguém pra assinar como meu representante fiscal. sendo que quem tá aqui na realidade sabe que não existe não pagar. Se você precisa de um representante fiscal para assinar o seu NIF, por exemplo, você não tá na opção de escolher se você quer pagar ou não. Você tá na opção de que ou você paga ou você não tem. Inclusive, eu me deparo com seguidores que eu falo que, na verdade, eles nem são meus seguidores, que se fosse não estariam me fazendo esse tipo de pergunta. Que falam, ai, tô aqui em Portugal um mês e não consigo fazer meu NIF porque eles não querem fazer sem representante fiscal. E tipo, desde quando foi dito que você consegue fazer o NIF sem representante fiscal? Já tem uns 8 anos que você precisa de representante fiscal. Ai, porque eu vi no Instagram de não sei quem. Já é a prova que você não é meu seguidor. Você escuta o que você quer. Sempre foi dito que você precisa de um representante fiscal. Que é uma pessoa que assina por ti, se responsabilizando de todas as besteiras fiscais que você possa fazer no país. E ninguém vai assinar pra ti, pessoa que não te conhece, não sabe sua índole, assinar como seu representante de imposto de graça. É muito complicado, você não vai achar. Então você precisa também trazer esse dinheirinho para alguém assinar para ti como representante fiscal. Eu paguei, todo mundo pagou, porque você acha que não vai pagar. Você tá imigrando para outro país e tá querendo tudo de graça. Já tá começando com a ideia errada. Não vai acontecer, tá? Primeiro você tem que plantar, para depois você colher. Você não tá querendo nem plantar e tá querendo colher rios, fica complicada a situação. Então assim, não é que as coisas estão ficando mais difíceis. Os novos imigrantes estão sendo pessoas extremamente difíceis. São pessoas que eu não vou mentir, eu tô no mercado de trabalho, pessoas extremamente complicadas de lidar. Não na questão de exigir direitos trabalhistas, porque com certeza em questão de direito trabalhista você tem que exigir os seus direitos e eles precisam ser cumpridos. Mas na questão de que você precisa pagar um documento. Pessoas que não querem pagar o cartão de residência, que é o valor de 56,80 euros para nós brasileiros. Por exemplo, quem não é da comunidade de país de língua portuguesa é 397 euros por um cartão. São quase 400 euros. Nós temos o privilégio de ser o valor de 56 euros. 56 euros, se não me falha a memória, 82 cêntimos. É um valor quebradinho. Mas nem sequer isso os novos imigrantes querem pagar. Acham um absurdo estar pagando por esse cartão. Sendo que quando você vai fazer sua carteira de habilitação no Brasil, você não paga pela CNH. Quando você vai fazer uma carteira de identidade no Brasil, você não paga a taxa da carteira de identidade. Porque quando você pisa em Portugal, você acha que todo mundo tem que fazer tudo de graça pra você. Não é assim que funciona. Então, é esse tipo de imigrante que Portugal tá querendo tirar. Tá querendo simplesmente tirar essa raiz, vamos dizer assim, tirar essa raiz podre antes que contamine todo o resto. Ou seja, meu amor, não tá difícil vir migrar pra Portugal. Não é missão impossível você vir morar aqui no país e ter um recomeço, sua vida, conquistar suas coisas, ter acesso ao poder de compra, segurança e viver a sua história, que é outro ponto que eu quero falar aqui pra você. Não se baseie na história alheia. Cada uma que vive uma experiência. E cada um colhe o caminho que trilhou. Por exemplo, existem pessoas extrovertidas e introvertidas. Uma pessoa extrovertida provavelmente vai conseguir trabalho muito mais rápido do que uma pessoa que não fala muito, que não é muito de se entrosar, que é uma pessoa mais interna, sabe? Essa pessoa realmente vai ter mais dificuldade para conseguir casa, para conseguir trabalho, porque ela não é muito de dialogar, não é muito de conversar, não é muito de perguntar, não é muito de se adaptar ali à cultura e as coisas que acontecem de forma local. Ou seja, não pega a história do outro como a sua realidade, porque talvez não seja completamente diferente. A mesma coisa também eu falo, por exemplo, quem vem solteiro e quem vem com filho. A realidade de quem vem solteiro é uma, a realidade de quem vem com filho é outra, a realidade de quem vem com um filho é uma, com 2 filhos é uma, com 3 filhos é outra, completamente diferente. Como também, se, por exemplo, você tem 2 filhos e vê uma história de um casal com 2 filhos, não pega essa história pra ti. Porque, como eu falei, temos características diferentes. Não sei se você já ouviu falar. Existem pessoas sanguíneas, coléricas, melancólicas, fleumáticas, e cada pessoa possui uma característica diferente. E sobre a dificuldade de vir para Portugal, tem muita gente falando que tá muito difícil vir para Portugal. Não é que está difícil as coisas em Portugal.
A verdade é que está difícil as coisas no Brasil, principalmente financeiramente falando. O que está ficando mais difícil é que você está num barco que está afundando e você tem a opção de ou saltar ou afundar junto com ele. E se você está aí na sua jornada se planejando para vir migrar para Portugal, agora você tem consciência que as coisas não tão difíceis, só estão diferentes. Eu tenho aqui disponível para você o meu manual, vou deixar o link aqui em cima, tá em algum lugar aqui em cima da tela, que é um e-book, vamos aí dizer na palavra popular para você entender melhor, é um e-book, ou seja, é um livro online para você estudar e se planejar para vir aqui para Portugal. Porque Portugal, na teoria, é muito lindo. Na prática, é outra completamente diferente. Por isso que o nome do meu manual se chama Manual Portugal na Prática. E lá nesse manual tem compilado todos os meus conhecimentos. Então, por exemplo, se você não me conhece no seu primeiro vídeo, eu vou te fazer um conselho antes de você adquirir meu manual. Dá uma olhadinha nos vídeos aqui do meu canal para você ter noção do meu perfil, dos meus conhecimentos, da minha índole, ver qual o nível de conhecimento, os conteúdos que eu faço aqui para internet. Já tem uns 2, 3, na verdade já tem mais de 3 anos produzindo conteúdo para internet. Desde o início, ver os níveis de conteúdo que eu passo para vocês, o nível de preparação de informações que eu passo para vocês, que aí você vai ter noção do meu nível de comprometimento que eu tenho com os meus seguidores, com os meus inscritos. E aí você tendo conhecimento disso, olha, vou deixar o link aqui em cima para você adquirir o seu manual Portugal na Prática ou aqui na descrição do vídeo, tá? Basta clicar e pronto. E nesse manual eu ensino basicamente tudo sobre como você conseguir alugar por um bom preço, sobre como você solicitar até o seu visto de procura de trabalho, como comprar passagem aérea barata, como fazer cada documento, e sendo que eu vou sempre atualizando ele. Inclusive com essas novas mudanças eu vou atualizando ele. A última atualização que teve no manual foi em maio, só que eu vou fazer uma atualização agora também em julho. E se você adquirir agora, com a atualização você já tem ela de forma aí gratuita na sua mão. Sempre que vai atualizando eu informo lá no meu Instagram, inclusive me segue lá, é o Mila Britoque, e você tem acesso a todas as novidades tranquilamente por tempo vitalício. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Qualquer dúvida que você veio ter, a qualquer temática, a qualquer assunto que eu postei aqui nesse vídeo, pode ficar tranquilo, comenta aqui. Não tem vergonha, tá? Calma teu coração, não precisa ficar com vergonha achando que é que... Eu acho que minha pergunta é muito burra, vão me julgar. Se te julgar, eu vou dar na cara da pessoa que tá te julgando, porque eu já fui você. Eu já cheguei nesse país aqui, cheia de dúvidas, sem saber pra onde eu ia, entendeu? Com um monte de gente tentando me passar a perna e quase ninguém tentando me ajudar. Então eu já fui você do outro lado, então pode mandar sua dúvida. Quem falar mal da sua dúvida, eu vou dar na cara da pessoa. Vai receber uma que vai preferir nem ter comentado. Então pode comentar que assim que eu ver seu comentário, meu amor, fica tranquilo. Eu vou responder na mesma hora, beleza? Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Te vejo na live. Vou ver se eu faço a live essa semana. E até o próximo vídeo.